Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão? Eu espero que sejam todos bem. Estamos aqui nesse momento para gravar mais uma vez a revista da CPAD Currículo dos Jovens, tá bom? Que tem por título A Liberdade em Cristo. Estamos aqui para gravar dessa vez a aula de número 7. Então, minha primeira recomendação, mais uma vez, como eu falo em todos os vídeos, é: se você não assistiu as lições do número 1 ao número 6, pause esse vídeo nesse momento e volte para assistir as demais aulas, para que você possa ter uma compreensão maior do conteúdo e das lições dessa revista, desse estudo da Carta aos Gálatas. Como eu já havia dito previamente em outras aulas, esta revista tem por intuito, tem por objetivo estudar a carta que Paulo escreveu aos crentes da Galácia, aos Gálatas, tá bom? Bom, nessa lição nós trataremos do tema A Promessa que não pode ser revogada. O texto principal diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. O resumo da lição diz o seguinte: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Um tema muito importante: a não contradição de Deus. O texto em questão que nós leremos aqui, ele vai do versículo 17, na realidade o texto que nós trataremos, até o versículo 24. Mas para não ficar muito longo o vídeo, eu vou ler aqui os primeiros 2 versículos e os últimos 2 ou 3 versículos também, mas que você pode estar na sua casa com a Bíblia aberta, acompanhando, pausando e lendo com mais calma, tá bom? Que diz assim, Gálatas 3, versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Versículo 23 e 24. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Destaque para essa palavra aio, tá bom? A gente vai falar sobre ela depois. Mas de forma introdutória, para entendermos aqui o que a lição ela vai tratar, é o seguinte: Paulo está aqui então colocando a importância da promessa de Deus feita a Abraão em comparação, em detrimento à lei que foi entregue a Moisés. Então nós vemos aqui que o primeiro tópico majoritário tem por título o pacto de Deus anterior à lei. O pacto de Deus anterior à lei. E o primeiro subtópico desse primeiro tópico majoritário tem por título: a lei não invalida o testamento. Então, o comentarista da lição aqui vai colocar alguns assuntos interessantes para nós entendermos, começando a tratar o que significa a palavra aliança. Porque nós temos o costume, nós temos a percepção até mesmo bíblica, até mesmo veterotestamentária, que é o quê? Começar a ver o significado da palavra aliança como antiga e nova aliança. Ou seja, precisamos entender que a palavra aliança carrega em si um significado muito poderoso. E esse significado aqui, o comentarista coloca para nós entendermos a sua importância nesse contexto aqui de Antigo e Novo Testamento, ou pré e pós também a lei, tá?
Então, na palavra grega, há duas expressões, certo? Para a palavra aliança. No grego, que é a linguagem que foi escrita o Novo Testamento, certo? A primeira expressão, a primeira tradução para a palavra aliança no grego, que está nos colocada para nós aqui, é sintere. E essa palavra significa colocar junto. Ou seja, onde um pacto é feito entre partes iguais, partes igualitárias, tá bom? Com direitos iguais de discutir o acordo a ser proposto. Ou seja, foi estabelecido um acordo. Foi estabelecida uma aliança entre duas pessoas que são iguais. Veja bem. E dentro desse acordo, as duas pessoas têm o direito de mexer no trato, mexer nesse contrato, mexer nessa aliança. Ou seja, os dois têm igual poder nessa aliança. Certo? Esse é o primeiro significado da palavra aliança. O segundo significado é diatere, ou seja, colocar por. E ele traz a ideia de um acordo onde as partes já não são iguais. Ou seja, aquele que estabeleceu o contrato, ele não necessariamente é igual ao que está aceitando. E detalhe, nessa palavra aqui, nessa expressão, essa pessoa que está numa posição de não igualdade, ou seja, numa posição abaixo daquele que está colocando o contrato, fazendo a aliança, essa pessoa aqui, ela tem duas opções: aceitar ou recusar. Ou seja, era justamente nesse contexto que Abraão estava inserido. O Senhor Deus colocou para ele uma promessa, colocou para ele a garantia de algo. Cabia a Abraão simplesmente aceitar aquilo ou não aceitar, crer naquilo ou não crer, porque Deus é soberano, Abraão não é. Deus é criador, Abraão é criatura. Então, dentro desse contexto aqui, é que o comentarista está colocando essa questão, esse contrato, onde Abraão ele é beneficiado pelo Senhor, e o Senhor ele é maior. O Senhor ele propõe essa aliança, e é justamente essa aliança que Abraão pode crer ou não na promessa que está sendo feita. Na presciência de Deus, ainda que é importante dizer que Deus sabia exatamente que os gentios futuramente eles seriam alcançados e eles experimentariam a oportunidade de viver pela fé. Ou seja, cabe ressaltar, muito importante esse tópico, de que Deus, mesmo antes da eternidade, Deus mesmo antes da criação, melhor dizendo, Deus mesmo antes do Éden, antes de Adão, antes de Eva, antes de Abraão, antes de Moisés, pela sua presciência, pela sua ciência anterior, ele já sabia que futuramente, através dessa promessa que ele fez para Abraão, os gentios também experimentariam a oportunidade de viver por essa fé. O segundo subtópico desse primeiro tópico majoritário tem por título o seguinte: a herança vem pela promessa. Então, nós vamos entender aqui nesse momento a importância dessa promessa que foi feita antes da lei. Ou seja, a herança é algo que nós receberíamos ou receberemos num determinado tempo. A promessa é justamente essa questão que foi entregue como uma aliança feita com Abraão. Agora, o que o comentarista aqui ele coloca para nós entendermos é o seguinte: embora a lei ela possa regulamentar, ela possa colocar algumas diretrizes para que possa conduzir bem o ato de recebimento, o ato de concessão de uma herança, a lei ela não pode modificar a vontade do testador. Ou seja, traduzindo aqui em termos claros, Deus estabeleceu pela sua própria vontade uma aliança, estabeleceu pela sua própria vontade
um testamento, estabeleceu pela sua própria vontade uma promessa a Abraão. Ou seja, a lei que vem após essa promessa, após esse testamento, após essa aliança, ela pode sim regulamentar algumas coisas. Ela até pode, mas ela não pode mudar a vontade do testador. Por que isso é importante? Porque foi como eu disse aqui no subtópico anterior. Se Deus ele já tinha a presciência e até mesmo tinha dito para Abraão de que todas as nações da terra, não só os judeus, todas as nações da terra seriam abençoadas, seriam benditas por causa dele. Então calma aí. Quer dizer que Deus, além de saber, era da vontade do Senhor que todos fossem participantes, todos fossem coparticipantes dessa promessa feita a Abraão. Ou seja, a lei que viria depois, ela pode até regulamentar alguns termos, como ela realmente fez. Mas essa lei não pode anular a vontade do testador, a vontade do Deus que estabeleceu essa aliança, que estabeleceu essa promessa de nos fazer participantes dessa herança por intermédio da fé. Ou seja, por mais que a lei ela possa regulamentar, ela não pode abolir aquilo que Deus prometeu a Abraão. Ou seja, a lei não pode abolir os benefícios que nós temos pela fé. O terceiro subtópico desse primeiro tópico majoritário tem por título: a lei existe por causa das transgressões. Ou seja, já pelo título dá para perceber que o comentarista, que essa parte da lição, vai explicar o motivo da existência da lei. Porque você pode estar se perguntando: tá, Gabriel, mas se nós não necessitamos da lei para sermos salvos, se a salvação hoje é pela fé e antes da lei a fé já era atuante, então por que existiu a lei? Realmente parece não fazer muito sentido. Porém, a explicação que nos é dada e nos é perceptível lendo as Sagradas Escrituras é que é o seguinte: Paulo ele está explicando aqui também aos Gálatas, por causa da preocupação dele de que os Gálatas tivessem a percepção de que para viver o verdadeiro evangelho teriam que viver segundo a lei. Mas Paulo ele vai explicar que a lei ela simplesmente serve como se fosse um espelho. Um espelho que reflete o pecado, mostra quem a pessoa de fato ela é, mas que não tem o poder de transformá-la. Então entenda, é como se nós olhássemos a nossa própria imagem pelo espelho, pudéssemos olhar todas as imperfeições, mas nós dependemos de algum acréscimo, alguma coisa, alguma circunstância, alguma atitude para mudar aquela imagem que o espelho estava mostrando. Ou seja, o único que era capaz de limpar o ser humano de fato dos seus pecados ainda viria: Jesus, o Cristo que morreu na cruz do Calvário. Esse limparia os homens do pecado, esse justificaria o homem através da graça, através da sua morte e ressurreição. Agora, entenda, o espelho ele é como um objeto que nos pode fazer entender a lei. Então a lei ela refletia a maldade do ser humano. A palavra do Senhor ainda nos mostra que ela existia inclusive para regular a relação do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem com o seu próximo. Ou seja, vamos colocar aqui para que você entenda melhor. Era como se fosse literalmente uma lei de hoje em dia. Nós sabemos que nós não podemos tomar alguns tipos de atitude, não é apenas pelo nosso senso comum, mas é também pelo simples fato de que a lei diz que é errado. Ou seja, a lei civil, a lei penal, ela prevê atitudes que são infratórias. Ou seja, eu não posso infringir determinado limite justamente para que eu não venha ser pego em erro e também ser passivo de punição. Ou seja,
A lei, ela foi colocada para que o homem tivesse noção, tivesse ciência de como ele poderia agir na sua convivência com Deus, com o homem e consigo mesmo. Como é que eu posso saber o que é pecado? Como é que eu posso saber o que era errado naquela época se não houvesse uma lei, haja vista que não existia uma Bíblia? Pense nisso. Uma outra questão que é muito importante, muito interessante, é que ela foi criada também justamente por causa da natureza pecaminosa. Desde o Éden, desde o pecado original, o homem ele é inclinado ao mal, ele é inclinado ao pecado. Então, sem a lei, o homem seria, além de depravado, desnorteado. Ele não saberia por onde seguir justamente para evitar pecar contra Deus. E isso, consequentemente, só afastaria o povo que já estava afastado pelo pecado de Deus, ou seja, já foi afastado do Senhor por causa do pecado, tornaria esse povo ainda mais afastado dele por causa da falta de norte, da falta de segmento, da falta o quê? De uma conduta regulamentada pelo próprio Deus. Uma outra coisa interessante é, ela de certa forma então, para resumir esse ponto, ela restringia a maldade do ser humano. Até porque nos é dito e nos faz ficar perceptível através mesmo de textos como Romano capítulo 7, versículo 7, de que a lei ela foi criada justamente por causa da nossa natureza pecaminosa. A lei mostrava o pecado e mostrava que os homens, inclusive, mesmo com a lei, permaneciam pecando, ou seja, testando esses limites da lei, testando esses limites de pecado contra o Senhor. O homem, mesmo com uma lei que regulamentava e deveria facilitar o seu convívio, vivia testando os limites de pecar contra o Senhor. Limites esses que nunca deveriam ser testados se essas pessoas fossem verdadeiramente fiéis. Então, pelo menos, este povo, que é o povo hebreu, teria ali então uma regulamentação para seguir ali a sua conduta, para ser diferente dos outros povos. Ou seja, os outros povos faziam o que bem queriam, fazia o que bem achavam melhor. O povo hebreu não. Ele tinha uma regulamentação entregue pelo Senhor a Moisés no Monte Sinai. O segundo tópico majoritário tem por título: a lei não invalida as promessas de Deus. E o primeiro subtópico desse segundo tópico majoritário tem por título: a lei não é contra as promessas de Deus. Então nós temos aqui algumas coisas muito importantes para tratar. Mas antes de adentrar nesse contexto exato da lei não ser contra as promessas de Deus, cabe destacar algumas coisas interessantes. Essa segunda palavra, essa segunda expressão, esse segundo significado da palavra aliança que nós citamos na primeira parte, ela tem até um sentido mais forte dessa palavra diateque ou diateque, que significa testamento e aliança irrevogável. Ou seja, ao mesmo passo que Abraão não tinha poder para se opor, também ele tinha o benefício de, uma vez prometido, essa aliança, essa promessa, ela não seria revogada. Então, nós vemos através disso que a promessa de Deus precede qualquer sistema religioso. E que o Deus que prometeu crer, o Deus que fez ele crer nessa promessa, o Deus que prometeu, fez essa aliança com ele, é justamente esse Deus que traz a base para nós crermos em algo que é a base da vida espiritual, que é guiada pelo Espírito. Ou seja, nós precisamos entender que essa lei, ela foi criada posterior a uma aliança, e não apenas uma aliança entre partes desiguais, porque Deus é soberano, mas uma aliança que era irrevogável. Ela não pode ser revogada, ela não pode ser quebrada. Estamos protegidos da quebra dessa aliança. Bom, como disse aqui, o segundo subtópico
o primeiro subtópico, melhor dizendo, desse segundo tópico majoritário tem por título: a lei não é contra as promessas de Deus. Então, precisamos entender. É um pouco estranho nós imaginarmos que Deus teria feito uma aliança com Abraão e 430 anos depois teria então feito uma lei que viesse contrariar ou se opor a essa aliança. Seria muito contraditório. Seria basicamente eu e você admitirmos que Deus se opõe a Ele próprio, ou se contradiz, ou como se Deus estivesse com algum tipo de esquecimento. Mas é claro que isso não é possível. Nosso Deus, ele é perfeito e Ele não erra. Então, a função da lei não era se opor à promessa, à aliança que Deus fez a Abraão. Pelo contrário, o Senhor nosso Deus, ele mantém a promessa em vigor ao longo dos séculos. Porém, é interessante ressaltar uma pergunta que Paulo ele faz aos crentes de Gálatas, no versículo 21 do capítulo 3, que é o seguinte: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Ou seja, ele está dizendo, se de fato a lei fosse contra as promessas, então no caso a nossa própria justiça ela teria sido pela lei. Mas na realidade nós bem sabemos que a nossa justiça, aquilo que justificava, principalmente hoje a nossa justificação é Cristo, mas antes de Jesus o crente era justificado pela sua fé. A lei ela podia inclusive tirar o homem da comunhão com Deus, justamente por mostrar que o homem era pecador, ou seja, ela colocava limites. Mas se o homem tivesse, desde o tempo de Abraão, se mantinha uma comunhão estável em fé com Deus, a lei não seria necessária. Porque a lei vai regulamentar uma coisa ou limitar uma coisa que já é perfeita. Mas é claro que justamente por causa do pecado, essa comunhão ela jamais seria perfeita. Não por causa de Deus, o soberano, mas por causa da criatura, que é falha e pecadora. Então, é justamente esse o contexto que Paulo está dizendo aqui. Só que os judaizantes, eles não compreendiam. Então, eles acreditavam que a lei e as promessas que Deus fez a Abraão, elas eram justamente opostas. Mas como eu disse aqui, Deus ele não criou a lei para se opor à promessa, mas para conduzir os hebreus à fé futura em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, essa lei ela era um aiô, que é justamente aquilo que a gente vai ver daqui a pouquinho, que foi o que eu falei para você. Então, essa lei, guarde aí na sua memória. Se quiser, pausa esse vídeo para anotar. Ela era um aiô, A-I-O. Vou colocar aqui na tela aqui. Aiô. Isso é muito importante para você entender o contexto que Paulo está aqui trazendo para nós. Então, é justamente essa lição desse primeiro tópico aqui, desse segundo tópico majoritário. A lei ela não se opõe à promessa que Deus fez a Abraão. O segundo subtópico desse segundo tópico majoritário tem por título que tudo está debaixo do pecado. Ou seja, Paulo ele cita aqui no verso de número 22 do capítulo 3. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então é importante contextualizar mais uma vez aquilo que nós já temos falado em relação a não ter como pagar essa dívida. Até porque o que nós precisamos entender é a salvação por intermédio de Jesus é uma dádiva e não uma dívida que pode ser paga pelo esforço humano. Ou seja, quando Paulo ele diz aqui que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
está havendo então uma padronização, ou seja, todos, eu, você, qualquer pessoa está debaixo do pecado. Todos pecaram, portanto foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos estão nivelados debaixo de um padrão. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém nessa terra. Pelo contrário, bem sabemos que existem cargos eclesiásticos em igrejas. Existem sim lideranças que temos que respeitar ali por todo o cuidado e trabalho que tem conosco dentro da obra. Agora, enquanto seres humanos pecadores, todos nós somos iguais. Ou seja, para adquirir a salvação, todos nós, do obreiro, do cooperador, ao pastor, do morador de rua, ao presidente, do rico, ao pobre, todos que querem obter a salvação, ele deve e só consegue obter, só consegue conquistar essa salvação por um único acesso, a fé em Jesus Cristo, e por mais nenhum outro. O terceiro subtópico desse segundo tópico majoritário, ela tem por título o seguinte: a lei como aiô. Então, nós vamos entrar aqui nesse contexto para explicar o que seria esse aiô que eu falei aqui anteriormente. Bom, a lei, então, ela agia como aiô. O que é um aiô? Era uma espécie de tutor, uma espécie, inclusive, de, em alguns contextos ali, de escravo, tá? Que levava, ou que tinha, pelo menos, a função de levar uma criança até um local determinado, ou até os pais. Um escravo responsável por levar a criança até o seu mestre ou até a sua senhora. Porém, também tinha essa conotação de tutor, ou até mesmo um pouco mais forte, de um batedor militar. O que seria isso então? Qual que é a função desse aiô, que no caso é a lei? É justamente conduzir. O povo era como a criança, ou como algo extremamente valioso que deveria ser guardado por um exército. Então vamos por partes. Levando e partindo do princípio como se fosse uma criança, é como se fosse uma pessoa que está cuidando de uma criança, um escravo, um tutor, que tem que levar essa criança em segurança até o seu mestre, até o seu pai, até o seu senhor. E na perspectiva de ser algo valioso guardado por um exército, era como se essa lei, ela, apesar de conduzir, ela segurava um pouco a liberdade. Ou seja, imagine que existe alguns soldados guardando um carro presidencial. Teoricamente, parece que o presidente ele tem poder para tudo ali. De fato, essa é a impressão que é passada. Porém, se a missão de um general de guerra é proteger o presidente, e dentro dessa proteção existe a função dele de não permitir que o presidente saia do carro, ou seja, parte da liberdade do presidente está sendo tolhida, está sendo tirada. Ou seja, era justamente o que a lei fazia. Parte da liberdade do povo, a lei ela tomava, ela segurava, justamente porque nessa condução a lei ela era dura, ela era rígida, ela era como justamente esse batedor militar. Segurava a liberdade a fim de conduzir com segurança até o destino. Destino esse que era justamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, na prática, a lei de Moisés, ela levava as pessoas até Cristo. A lei, ela era dada por Moisés, mas a graça e a verdade, ela foi entregue única e exclusivamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro tópico majoritário, então, ele tem por título o seguinte: os verdadeiros filhos de Deus. E dentro desse terceiro tópico, o primeiro subtópico tem por título: somos filhos de Deus pela fé. O título já praticamente denuncia o que o comentarista ele coloca aqui para nós. Ou seja,
é importante nós entendermos que nós não somos filhos de Deus pelas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos filhos de Deus por causa de uma promessa feita à base de fé. Então é importante nós tomarmos cuidado, porque é muito provável, praticamente certo, de que ainda em nossos dias, mesmo que não com o nome de judaizantes, existam pessoas que estão pregando resquícios dessa fé ou dessa pseudo-fé que necessita de obras complementares para fazer o homem ser merecedor da salvação. Isso é heresia, isso é mentira e isso não é bíblico. Deve ser combatido, deve ser retirado das nossas igrejas, porque na nossa igreja, na igreja de Jesus Cristo, a única coisa necessária e suficiente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra que nós somos filhos único e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. O segundo subtópico desse terceiro tópico majoritário tem por título: não há judeu nem grego, justamente por causa do versículo 28 do capítulo 3, que Paulo ele diz o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo ele está dizendo aqui através desse versículo? Que na graça de Deus, como foi dito anteriormente, mas vai ser frisado nesse momento, todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. Ou seja, um hebreu, por mais que seja hebreu, sem fé, não verá Deus. Porém, um gentio, em contraste, um gentio, mesmo não tendo sangue judeu ou até então conhecimento da lei mosaica, esse gentio, pela fé, pode com certeza alcançar a salvação que é nos concedida pela dádiva divina através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro subtópico desse terceiro tópico majoritário tem por título que nós somos descendentes de Abraão, justamente por causa do versículo 29 que diz o seguinte: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, é importante dizer, Paulo não está dizendo que nós somos descendentes de Abraão por causa da lei de Moisés. Mais uma vez, Paulo está dizendo que nós somos descendentes de Abraão justamente por causa da promessa de Deus feita a Abraão. Nós somos herdeiros justamente por causa dessa promessa. Agora, o que é importante dizer? Gabriel, como nós somos filhos de Abraão? Se os judeus que são descendentes, justamente, os judeus, eles são descendentes físicos de Abraão. Porém, pela fé, nós somos feitos também filhos adotivos de Abraão. Ou seja, a promessa nos é alcançada a partir do momento em que somos feitos filhos de Deus por adoção, por intermédio das prerrogativas de herança de um sacrifício perfeito. Ou seja, nós temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus, por intermédio da fé no Filho de Deus, que é posterior ao Pai da fé do Antigo Testamento, que é posterior àquele que recebeu a promessa, ou seja, Abraão. Então, por mais que os judeus sejam descendência física de Abraão, nós somos descendência espiritual e de forma nenhuma temos menos direitos. Os mesmos direitos da filiação física é os mesmos direitos que foram entregues aos filhos adotivos por intermédio da adoção que vem pela fé, pela adoção concedida através dessas prerrogativas. Então, para encerrar aqui essa aula
de número 7, tem aqui algumas considerações que eu separei aqui para poder colocar, para poder frisar essas verdades nas nossas mentes. Bom, a primeira coisa é: a unidade espiritual universal diz que o judeu, grego, escravo ou livre, como nós falamos aqui, todos são um em Cristo. Então nós falamos sobre isso aqui, estou falando apenas para poder frisar em sua mente. A filiação e a herança vêm pela fé e não pela lei. Acabei de falar também, para poder frisar. E separei aqui também para nós 4 lições extremamente importantes que podemos extrair desse contexto da lição número 7. Quais lições são essas? A primeira: a lei serviu como ponte pedagógica até a chegada de Cristo. Ou seja, a lei não salva, mas a lei conduziu pedagogicamente o hebreu e todo aquele que teve acesso à lei e também à pregação do evangelho até Cristo. Segundo, a fé é o meio exclusivo de filiação divina. Não tem outro meio atual que nos faça ser filho de Deus, senão apenas a fé em Jesus Cristo. Número 3, o evangelho rompe barreiras culturais, sociais e religiosas. O evangelho não está engessado. O evangelho não está preso apenas à cultura. Não está presa socialmente a uma sociedade corrupta ou de diferentes moldes atuais ou do passado. E muito menos também a tradições engessadas religiosamente. O evangelho é vivo. E assim como a própria palavra, ele é vivo e eficaz. Tá? E a quarta verdade que nós temos aqui é: o Espírito Santo confirma nossa nova identidade de herdeiros. Ou seja, assim como a lei serviu para nos guiar, nos conduzir, hoje quem nos conduz é o Espírito Santo e nos conduz para a salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, se essa aula de alguma forma lhe edificou, se essa aula de algum jeito abriu a sua mente para as verdades do Evangelho, e eu espero que sim, eu peço para você, por consideração, curta esse vídeo, compartilhe, comente aqui o que você achou da aula, comente aqui aquilo que você achou interessante. Não esqueça de mandar para o seu amigo que precisa aprender sobre esse assunto, sobre esses princípios aqui de Gálatas capítulo 3. Tá bom, pessoal? Então, que Deus ele venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, e que Deus, em Cristo Jesus, venha superabundar as bênçãos na sua vida hoje e sempre. Deus abençoe.